Fala apostador, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de apostas esportivas, de dicas de apostas aqui no canal KickBet. Eu sou o Fábio Wozniak e tô sempre com ele, meu parceiro Thiago Moreira. Fala, Thiagão, tudo certo? Fala, Fabão, tranquilo, tudo certo. Agora jogo de seleção europeia, né? Nations League, Ah, um campeonato que ainda tá. Não é todo mundo que acompanha tanto, mas é um campeonato que tá ganhando força aqui na Europa. Aqui na Europa eu digo porque eu moro em Portugal, às vezes o pessoal pode tomar um susto, mas enfim, aqui na Europa tá ganhando uma força. Enfim, Itália e Alemanha, um clássico, né, do futebol mundial, né? Duas seleções aí, tetracampeãs do mundo, né? Estão ali coladas no Brasil, se a gente for pensar em Copa do Mundo. Espero que não ganhem tão cedo para não passar a gente ou não encostar na gente, né? Enfim, jogo muito importante, valendo, que para quem não sabe, é jogo de ida e volta, né? Então, esse primeiro jogo, a Itália joga em casa contra a Alemanha e vamos falar aí os palpites, né? Três palpites que a gente vai destacar. O primeiro é ambas equipes marcam, 1,83 na Betsul. Total de chutes a gol, mais de 9,5. Dois pontos, pagando 2,72 na Superbet. E o palpite 3 aí é primeiro tempo, total de gols, mais de 1,85. Esse é o palpite ousado, né? Pagando 3,20 na Reelsbet. Palpites aí do nosso colega Felipe Serolin. Quer começar aí, Fábio, falando do primeiro palpite? vamos só para, contextualizar aqui, as equipes chegaram nas quartas de final, né? A Alemanha foi líder do grupo 3, né, da primeira fase ali da Nations League, e a França ficou em segundo lugar no grupo 2. Ficou em segundo lugar, mas perdeu só no saldo de gols para a França, né? Os dois somaram 13 pontos, então assim, foram campanhas bem semelhantes, né, das duas equipes. Então, a Alemanha aí tem a vantagem de jogar o segundo jogo na sua casa, digamos assim, né? Vai jogar é, já no próximo domingo, né? Esse jogo de volta. Mas assim, as equipes têm campanhas muito parecidas, né? Tiveram resultados muito parecidos. A Alemanha teve 4 vitórias e 2 empates, enquanto a Itália teve 4 vitórias, um empate e uma derrota. A única diferença ali, né? Entre as duas equipes. Então eu vejo um jogo muito igual, né? Das duas equipes. Até por isso não tem, né? Você vê aí o Felipe não colocou nenhum time para vencer, né? Não tá apostando na vitória de nenhuma equipe. O que eu concordo, porque difícil, né? Duas equipes que têm uma rivalidade tão grande, né? Um histórico como esse e campanhas, né, recentes assim tão parecidas, é difícil você cravar quem que vai vencer um jogo desse, né? Ainda mais sendo um jogo de ida e tal. Então tem essa primeira aposta aí do Felipe, de ambas as equipes marcam, pagando 1,83 na Betsul. Uma odd padrãozinha, né? Quando é uma odd 1,83 para ambas marcam sim, pode ter certeza que para ambos marcam não é a mesma é É, a mesma odd, né? exatamente. Então, aí é aquele, no final das contas acaba sendo aquele cara ou coroa, né? Exato. Digamos assim. Mas pelo poder, né, ofensivo de ambas as equipes, não é só ofensivo, mas defensivo também. Mas eu julgo mais aí o poder ofensivo das equipes. É possível, sim, um jogo terminar aí com ambas as equipes marcando, um placar aí de 1-1, talvez, né? É, 2-1, 2-2, né? Enfim, tudo é possível. Mas eu gostei, né, desse palpite aí do Felipe. O próximo é total de chutes a gol. Aqui com uma odd, essa sim, uma odd muito boa, 2,72 na Superbet para a partida ter pelo menos 10 chutes a gol. Lembrando que não vale chute na trave, tá? Às vezes você tem essa dúvida, as casas de apostas não contabilizam chutes que vão na trave. O chute a gol, ele tem que se resultar em gol numa defesa do goleiro, ou se tiver ali um zagueiro tirar em cima da linha, também é contabilizado. Uma cabeçada também é contabilizado como chute, tá? No final das contas é finalização a gol. Odd 2,72 é uma odd muito boa. Thiago, o que você acha desse palpite aí? Exatamente. Eu também acho uma odd boa. Eu tô até vendo aqui, dando uma olhada nas prováveis escalações. Você vê na Alemanha o Sané e o Musiala são dois jogadores que chutam muito a gol, né? Dois jogadores que arriscam muito chute. Na Itália, o Barella também é outro jogador também que tem essa forma de jogar, né? De arriscar muito chute a gol. Então, acho que acaba sendo interessante, sim, esse palpite aí de mais
9,5. E destacar também que a Alemanha não perde desde que foi eliminada para a Espanha na, me fugiu o nome agora aqui do torneio, do principal torneio, na Euro. Exatamente, na Euro. Quando a Espanha foi campeã e eliminou a Alemanha por 2-1 nas quartas de final. Então a Alemanha não perde desde então, venceu todos os jogos, aplicou uma goleada de 7-0 na Bósnia, antes de empatar com a Hungria no último jogo, ele já é classificado, né? E esse jogo também tem que lembrar que são dois jogos. Então esse é o primeiro jogo na casa da Itália, e o jogo é na quinta e o segundo jogo já é no domingo, então é pouco tempo de descanso já na casa da Alemanha. Acredito então que todos esses fatores aí possam auxiliar ainda mais para que a gente tenha esse pensamento de um jogo com esses palpites que a gente está falando, principalmente agora, focando agora nesse terceiro palpite, que é o primeiro tempo total de gols, mais de 1,5. São dois times muito fortes, né? Duas seleções muito fortes de destaque. É óbvio que esse palpite é um pouco mais ousado do que os demais, né? Pagando 3,20 aí na RealsBet. Mas se a gente imaginar aí que tem esses jogadores que arriscam muito, jogadores que são duas equipes ofensivas, apesar da Itália ter, né, essa tradição de ser um time mais defensivo, mas tem uma equipe já um pouco diferente, até demonstrou isso na Eurocopa também, na última Euro. Então pode sim muito bem ter mais do que 1,5 gols nesse primeiro tempo, né? Talvez um empate 1-1, ou então algum dos dois times já comece fazendo 2-0 no primeiro tempo. Óbvio, é um palpite mais complicado do que os demais, né? Vamos frisar isso, mas também é interessante sim, tendo em vista essas duas escalações, né, Fábio? Essas É, prováveis duas escalações, né? isso. Eu, até, só para salientar aqui, né? Esse palpite de mais de 1,5 gols no primeiro tempo tem odd de 3,20 na RealsBet. Então é uma odd bem elevada. Então, é claro que esse palpite tem um risco elevado também. Eu concordo, eu vejo as duas equipes, né, muito bem, né? Não precisa nem falar aí da Alemanha, você já citou, né, que não perde há bastante tempo, né? Desde que foi eliminada pela França, que acabou sendo, pela França, pela Espanha, né? Que acabou sendo campeã da Euro. O único ponto aqui que eu quero ressaltar, né, que a gente tem que ressaltar aí para você apostador, é que é o seguinte: esse é o jogo de ida, né? Então ainda tem o jogo de volta. A gente não tem como cravar aqui que as duas equipes vão se lançar ao ataque para fazer tudo isso que a gente sabe que as equipes são capazes de fazer já no primeiro jogo. Por quê? Porque às vezes as equipes elas acabam, né, no primeiro jogo, como um confronto de volta, acabam fazendo um primeiro confronto mais morno e deixa as coisas para se decidirem lá no segundo jogo. Então, a gente vê aqui que as equipes têm capacidade de produzir isso que a gente, né, que estão os palpites aqui, né, colocados pelo Felipe Serolin. Mas se as equipes também entram, as duas, né, entram com essa mentalidade de segurar um pouco mais o jogo, de não correr muitos riscos e deixar para as coisas se resolverem no domingo, né, no jogo de volta, eu acho que isso já acaba sendo um pouco negativo para a gente. A gente não tem como prever isso, né? Essas equipes vão entrar em campo com essa postura. Mas se tudo der certo, se as equipes colocarem em campo aquilo que elas são capazes de fazer, o que eu acredito que seja correto, você não vai esperar, né, para decidir tudo num jogo de volta. Eventualmente, às vezes, um jogador é expulso no jogo de ida, alguém se machuca, aí você deixou de jogar no jogo de ida e na volta você está sem um jogador muito, muito importante. Ainda mais um pensamento mais europeu, assim, você que mora aí em Portugal vai saber muito mais, Thiago. Acho que eles não têm mais esse pensamento que é muito comum aqui na América do Sul, né? De retranca em primeiro jogo e deixar para depois. Eu confio mais que as equipes vão se lançar ao ataque, tentar decidir já e deixar para domingo só o que faltar. E para fortalecer, exatamente, para fortalecer ainda mais esse nosso palpite, a Itália, querendo ou não, precisa fazer um resultado bom em casa, né? E se você for pegar aqui os últimos jogos da Itália, os últimos 6 jogos, apesar de ter aqui uma derrota para a França, né? Como a gente disse no último jogo da Nations League, ela marcou gols em todos os jogos. Inclusive aqui aplicando uma goleada de 4-1 em Israel
e também vencendo a França por 3-1 em setembro do ano passado. Então, assim, não é aquela Itália tão defensiva quanto a gente está acostumado. Não tem um jogo que também com a Bélgica, que teve até um expulso a Itália com um empate 2-2. Venceu a Bélgica também antes de ter perdido para a França. Na derrota para a França, marcou um gol. Então é um time que costuma marcar gols, assim como a Alemanha, né? Então eu acho que a Itália, assim, o meu feeling aqui é que a Itália vai se lançar muito ao ataque, principalmente no começo do jogo, para tentar surpreender a Alemanha, e aí isso pode culminar em gols da Itália, como pode também culminar em contra-ataques e possibilidades da Alemanha conseguir fazer o gol deles ali também nesse primeiro tempo. Então é uma aposta, óbvio, né? Ressaltando mais uma vez, né? Uma aposta mais complicada, mas é interessante sim, e vale a pena analisar. Se você pegar esses dados aí que a gente já passou, você vai perceber que não é um palpite assim que a gente está colocando só por colocar, né? Dá para ver que tá bem embasado e os palpites aí do nosso colega Felipe Seronin, certo? E também palpite baseado na odd, né? Então, são palpites que Ah, têm risco, mas a odd, ela compensa o risco. Tá tudo interligado, né? A odd, ela é a probabilidade. Quanto menor a probabilidade daquilo acontecer, maior é a odd. Então, você vê uma odd grande, é claro que a probabilidade de acontecer é um pouco mais baixa. Mas a gente está apostando aí, acima de tudo, na odd. Então é isso, Thiago. é Para o pessoal aí de casa, né? Aposta é diversão, aposte sempre com muita responsabilidade, não aposte aquilo que você não pode perder, né? Trate a aposta sempre como uma diversão, um entretenimento, seja aposta esportiva, mas também o mesmo aí se aplica para os jogos de cassino, né? Se você é um daqueles que também gosta de se divertir num cassino das casas de aposta. Tiagão, mais algum recado final? é isso, fechou? Curte o vídeo aqui, compartilha com seus amigos, segue a KickBet, também no Instagram, que teremos novidades aí, né, em breve. E é Em isso. breve. Bom, Abraço. isso aí. Valeu. Valeu.